Amém? Ainda em pé, pegue comigo no livro de Reis, 2 Reis, capítulo 5. Amém, igreja? Não venha para o grupo de oração sem a palavra. Não saia da sua casa sem a Bíblia. Eu tô com a da irmã aqui, que a gente trocou, né, irmã? Porque eu não ia enxergar na pequenininha que fica no meu carro. Mas não venha sem a tua palavra, porque é por ela que nós seremos salvos. É por ela, irmão. É pela palavra de Deus que nós encontraremos o lar. Traga a tradução que você... Mas não saia da sua casa sem a palavra de Deus. Não passe um só dia sem que você leia a palavra do Senhor. Amém? 2 Reis 5. Eu falei 4? É 5. Bíblia da Ave Maria 402. Pode ser sem gelo. 402, no começo da Bíblia. Amém? Cura. Naamã, Síria, gozava de grande... Reis, 2 Reis, capítulo 1. Capítulo 5, versículo 1. Amém? Gozava de grande... diante do seu amo, e era muito considerado, porque por meio dele o Senhor salvou a Síria. Era um homem valente, mas a qual ficou a serviço da mulher de Naamã. Ela disse à sua senhora: ah, se meu amo fosse ter com o profeta que reside em Samaria, ele o curaria da lepra. Ouvindo isso, Naamã foi e contou ao seu soberano o que dissera a jovem israelita. O rei da Síria respondeu: vai, que eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Naamã partiu com 10 talentos de 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes de Israel, uma carta concebida nestes termos: ao receberdes essa carta, saberá que te mando Naamã, meu servo, para que o cures da lepra. Tendo lido a missiva, o rei de Israel rasgou as vestes e exclamou: sou eu porventura um Deus, que possa dar a morte ou a vida, para que esse me mande dizer que cure um homem da lepra? Vede bem, que ele anda buscando pretextos contra mim. Versículo 8. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei tinha rasgado as vestes, mandou-lhe dizer: por que rasgaste as tuas vestes? Que ele venha a mim e saberá que há um profeta em Israel. Lava-te 7 Jordão. Aonde? E tua carne ficará limpa. Dê um beijo na tua palavra. Convido você nesse instante, irmão, a fechar os seus olhos. O tema dessa noite é sou um milagre. Ainda em pé, pode segurar a sua palavra. Você que a trouxe, você que não trouxe, coloque a mão sobre o seu coração. O Espírito Santo está nesse lugar, amém? Eu sei a atmosfera desse lugar. Eu sei que você pode sentir a presença de Deus aqui. E Ele está dizendo para você nessa noite: você é o meu milagre. O Senhor está dizendo nessa noite que Ele tem um fogo abrasador e quer derramar sobre a sua vida. Ouça bem, meu irmão. Quando a irmã colocou a mão sobre mim e eu falava para o Senhor: Senhor, me mostra o que o Senhor quer realizar nesse lugar. E o Senhor colocava no meu coração, irmão. O Senhor me mostrava um fogo. E um fogo que tomava todos nós, mas não nos queimava, mas aquecia os nossos corações. E o Senhor nessa noite te trouxe aqui para dizer: eu sei por onde você andou. Eu sei o que te aconteceu. Eu conheço as tuas lágrimas. Eu conheço as tuas lutas. Eu sei aquilo que você traz na tua alma, os teus pedidos. Eu aqui para dizer
que eu vou realizar o milagre na tua vida, porque eu sou o Deus de Naamã, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu sou o Deus de no meio da minha igreja, eu sou o Deus que não olha o teu pecado, mas te consagrou antes que você nascesse, e trouxe aqui para dizer que você é o grande milagre dele, e por isso ele ainda não desistiu de você, e por isso você ainda não parou, e por isso você ainda não morreu, e por isso o diabo ainda não ceifou a tua vida, porque você é o milagre do Senhor. Eu vou pedir para os irmãos cantarem o refrão daquela canção. Aquilo que parecia ser impossível. E se você sabe, você canta junto, sou um milagre. Declarando, irmão, que o nosso Deus é o único Senhor que nós temos. E que nós entregamos a nossa vida a Ele, amém? Você crê nisso, sim ou não? Cante então aquilo que parecia ser impossível. Cante. Solte a sua voz. Aquilo que parecia Canta. impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser a minha morte. Aquilo que parecia ser minha morte. Mas Jesus mudou minha sorte. Declara, sou um milagre. Sou um milagre, estou aqui. Pode ser melhor, solta a sua voz. Aquilo que parecia. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia. Aquilo que parecia Creia, irmão. não ter saída. É o Deus de milagre que te trouxe aqui nessa noite. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Cante, usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, Quero te sentir. eu quero te sentir. Usa-me, Sou o teu milagre. sou o teu milagre. Filho de Usa-me, ó Filho de Davi. Pode ser melhor, canta, usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, sou o teu milagre. Declara, solta a sua voz, creia. Usa-me, eu quero te seguir. E aquilo que parecia, canta. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia. Aquilo que Quantas vezes, irmão? não ter saída. Parecia ser a minha Aquilo que morte. parecia ser minha morte. Mas Jesus mudou minha Solta a sua voz, sorte. diga. Sou um milagre, estou aqui. Diga, sou um milagre, estou aqui. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia. Você crê nisso, irmão? Convido você a aplaudir a presença do Senhor. Aleluia. Pode se sentar, amém? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Amém? Como o irmão disse, ele me chamou de última hora. Vim de uniforme. Troquei aqui. Eu falei assim, meu Deus. Hoje eu tenho tanta coisa para fazer. Tanta coisa. Mas o Senhor falou assim, Magda, você vai. E eu falei assim, será que é o meu humano que está querendo ir? Porque se o Paulo está chamando por ele mesmo, ele arranja alguém melhor, né, para ir lá. Aí eu falei assim, irmão, foi Deus que te falou? Porque se não foi, eu não vou não. Ele falou assim, foi o Senhor que te chamou. Aí eu, amém, até mais tarde. Eu creio que... Eu tô brincando, tá, gente? Mas eu creio que o Senhor não nos movimenta à toa, amém? Se o Senhor me trouxe aqui, trouxe vocês aqui nessa noite, é porque Ele tem algo a realizar nas nossas vidas. Amém, igreja? Então vamos ao que interessa.
A palavra de Deus, irmão, vem narrar em vários momentos uma doença maldita. Uma doença que acabava com a pessoa, tirava toda a dignidade da pessoa. Vou ser breve hoje. Uma doença que tirava toda a dignidade da pessoa. A lepra. Qual doença, igreja? Você já ouviu falar, sim ou não? Hoje tem cura, né? Hoje já não chama mais lepra. Mas essa enfermidade, se tiver alto, você vai baixando, irmão, aí, tá? Se essa enfermidade, irmão, ela ia acabando com a pessoa. Ela primeiro parecia um mofo, onde ficava branquinha a pele da pessoa. E depois, essa doença ia corroendo. E aonde ela se instaurava, irmão, saía úlceras, feridas na pele da pessoa. Inflamava as vísceras, inflamava os nervos, inflamava a pele, inflamava, irmão, tudo. Os órgãos, tudo. E apodrecendo a pessoa. E aonde essa pessoa tinha essa úlcera, ficava anestesiado, ela não sentia. Então, ia perdendo, irmãos, ia chegando a tal ponto de perder pedaços. Tá muito alto, gente? Sim ou não? Não? Tá bom, o retorno é bom aqui, hein? Eu fico até com medo, né? Que sou meio escandalosa. Mas essa pessoa ia perdendo os membros de tão devastadora que era essa doença. Ela perdia, irmão, a possibilidade de conviver no meio dos outros, porque ela era altamente inflamatória, altamente contagiosa. Então, se uma pessoa tinha lepra e tinha uma família, ela perdia a família. Se ela tinha lepra e tinha um emprego, ela perdia o emprego. Se ela tinha lepra, irmão, e tinha planos, ela perdia os planos. Toda essa enfermidade acabava com a dignidade da pessoa. Acabava, irmão, com os sonhos dessa pessoa. Acabava com tudo que ela tinha. Você já passou por uma enfermidade dessa, sim ou não? A minha irmã, com 14 anos de idade, hoje ela tem 37. O médico deu 2 meses de vida para ela. Uma menina, 14 anos. O médico chegou para minha mãe e falou assim: sua filha vai viver no máximo 2 meses. Eu lembro que foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar. Eu era criança. Minha irmã tinha um cabelão lisinho aqui, ó. Perdeu tudo. A doença acabou com todos os sonhos dela. A médica fez um tratamento sem autorização dos meus pais e salvou a vida da minha irmã. Na hora do vamos ver, a gente não pode ficar com muita bobeira, né? Aí os médicos falaram: você nunca vai poder casar, porque você não pode ter filhos. Ela tem 2. E a menina é terrível, gente. Vocês não fazem ideia. Porque a última palavra é de Deus, amém? A doença pode tirar, irmão, os seus planos. Alguém pode vir e frustrar, meus amados, os seus projetos. Alguém pode vir e falar que aquilo que você planejou a sua vida inteira tem um fim. Mas eu quero que você entenda uma coisa: continua orando e buscando, porque a última palavra sobre a sua vida é de Deus. Não é da Magda, não é da tua mãe, não é do teu esposo, da tua filha, não é do padre, não é do Paulo, da Suelen, não. É de Deus. Amém, igreja? Voltando, a palavra do Senhor então diz, irmão, que Naamã adquiriu essa enfermidade. Naamã adquiriu lepra. Irmãos, Deus era tão zeloso que através de Moisés, ele fez algumas leis para que as outras pessoas em torno não pegassem lepra. Porque imagina, se chegasse no acampamento lá de Moisés, ia passar para todo mundo. Não foi assim com a Covid? Sim ou não? Quem pegou Covid aqui? Levanta a mão para eu ver. Quem não pegou? Eu também não peguei, gente. Amém, glória a Deus. A palavra então diz, irmão, que Deus estabeleceu através de Moisés algumas leis. O leproso tinha que sair da sociedade, sair fora da cidade. Ele tinha que andar com uma capa, mostrando que ele era leproso. Tinha que ter um sinete, irmão. Porque quando ele ia se aproximando, as pessoas sabiam que estava vindo leproso e abria espaço. Se por acaso aparecesse um mofo parecido com lepra em um tecido, uma toalha, uma cortina, qualquer coisa, tinha que ser lavado 7 vezes. Quantas vezes? Tinha que ser lavado 7 vezes em água corrente. Se não saísse a lepra, tinha que tacar fogo. Se, meus irmãos, uma casa, a sua casa, imagina você construir a sua casinha. A irmã ali estava pedindo a casa dela, né? A bênção que ela queria quando Paulo conduzia. Em nome de Jesus, irmã, trabalha, se dedica, que o Senhor providencia aquilo que a gente precisa. Nem sei quem que é a irmã, mas só ouvir, né? Mas a palavra de Deus diz assim, irmão, que quando uma casa aparecia um mofo, algo parecido com lepra, branquinho,
tinha que tirar essas pedras e lavar. Você tinha que desmanchar a parte da sua casa. Se não saísse, tinha que derrubar a casa. Todas as pedras que tinham sido construídas a casa, você perdia tudo. Era uma doença maldita, gente. Uma doença que acabava com tudo, por onde passava. E a palavra do Senhor diz assim, que Naamã era um general do exército sírio. Os sírios, gente, eram extremamente bons na guerra. Se você pegar para estudar um pouquinho, eles tinham uma barbona, né? Normalmente, um cabelinho bem enrolado. E se você pegar os sírios, você vê que eles eram extremamente cruéis. Antigamente, os egípcios desenhavam, né? Contando a história deles, não é verdade? E os sírios também. Então, os castigos dos sírios, gente, eram aterrorizantes. Aterrorizantes. Eles eram cruéis, eram estrategistas, eram um povo inteligente, era um povo forte. Era um povo bom na guerra, era um povo bom, né, na administração dos seus negócios. Mas os inimigos sofriam. E calhou, irmãos, de Israel cair no caminho deles. Perdeu a guerra para os sírios. Calhou, irmãos, de Naamã ser um general muito bom para os bons. Entende o que eu estou dizendo? Você conhece alguém que é bom no que faz? Você conhece alguém que é bom no que faz? Você é boa no que você faz? Se você cozinha, você é boa na cozinha? Ô, gente, ninguém come minha comida em casa, mas eu gosto, eu acho que eu cozinho bem. Você é bom, irmão? Agora imagina alguém muito bom naquilo que fazia. Era Naamã. O exército sírio era bom, mas Naamã era... Eu não queria falar essa palavra que eu acho... minha irmã fala que é de velho. Era top, gente, do que ele fazia. E a palavra do Senhor diz assim, que ele era bom. Ele tinha o prestígio do povo, porque ele ganhava guerras. Ele tinha o favor do seu rei, porque ele ganhava guerras. Ele tinha autoridade. Era aquele homem que chegava e as pessoas admiravam. Era aquele homem que as pessoas até ficavam com receio de falar, né? Porque era um homem cheio de postura, um homem bom. Era um homem, né, que estrategista, forte. Mas era leproso. Porém, tinha lepra. Era bom, mas tinha lepra. Era forte, mas tinha lepra. O porém, irmão, está fazendo com que a gente fique parado na nossa vida. Ele prega, porém está em pecado. Ela canta também, porém tem vergonha. Tem uma família linda, porém está caindo no adultério. É tão inteligente, porém preguiçoso, não faz nada. O que adianta? Porém tem lepra. Porém. Só que uma coisa que eu aprendi na minha vida, meu irmão, é que Deus é mestre em mudar ponto final para vírgula. É mestre em mudar porém, irmão, para ponto de exclamação. Mudar ponto de interrogação para exclamação. Deus é um Deus que é perito, que é fera quando Ele quer mudar a história de alguém. Não existe mais, não existe porém, não existe ponto final. Se Ele quer mudar, Ele muda e começa do zero, irmão. Ele era sim um bom general, leproso. Ele era sim, irmão, um bom homem, mas era leproso. E a palavra de Deus diz que ele era casado, era um bom marido, era um bom patrão, irmão. Leproso sim, mas não deixava de ser quem ele era. Você está em pecado, irmão? Então levanta a cabeça e continua caminhando, buscando a santidade, porque você não deixou de ser quem você é diante de Deus. Santo Agostinho dizia: eu valho o que eu sou diante de Deus e nada mais. Magda, mas as pessoas não estão acreditando na minha mudança. Não interessa, você vale o que é diante de Deus e nada mais. Magda, mas as pessoas ficam falando de mim por um erro que eu cometi lá atrás. Você vale o que você é diante de Deus e nada mais. Magda, mas as pessoas estão falando da Kairos isso e estão falando aquilo. Irmão, não importa, vocês valem o que vocês são diante de Deus. O que importa é a opinião do Senhor. Entenda bem. Então, uma menina escrava, eu não lembro se aqui fala serva, mas ela era escrava aqui fala, uma jovem a qual ficou a serviço. Era escrava de guerra, gente. Ele pegou para servir a mulher dele. Ela no meio da prova, escravizada, longe da sua família, uma menina. E ela conseguiu, irmãos,
ser de Deus mesmo nesse lugar. Ah, na minha terra, senhora, tem um profeta. Na minha terra tem um homem que pode ajudar o meu amo. Se ele pudesse ir lá, se ele fosse ruim, gente, essa menina não ia querer salvar ele. Ou só se ela é muito mais santa, né, que nós. Na minha terra tem um homem que ele pode curar o meu amo. Irmão, entenda bem. Ele era um general, ele era bom. Ele tinha o favor de todos, mas ele já não tinha muita serventia, ele tinha que ficar longe. E essas pessoas não sabiam que ele tinha lepra, senão não estariam perto dele, ele não estaria mais à frente do exército. A palavra do Senhor então diz assim que a esposa falou para ele, e Naamã pediu para o rei. Ele estava em incursão, ele estava em alguma expedição. E mandou uma carta para o seu rei, o sírio, falando: posso ir para Jerusalém, posso ir para Samaria, que lá tem um homem de Deus que pode me curar. Posso ir até lá? E o rei falou assim: pode. Pensa bem, ele já tinha ganhado uma guerra lá atrás. E agora ele estava indo pedir ajuda para quem ele derrotou. Irmão, às vezes a gente está caminhando sem olhar para trás, mas o que o Senhor quer que você faça é que você volte à sua essência. É que você volte às suas práticas iniciais. Entende bem o que eu estou dizendo? Pedro voltou a pescar, irmãos. Algumas pessoas falam que eles estavam fugindo. Eu prefiro pensar que ele estava relembrando do seu chamado, que ele estava lembrando de quando ele encontrou o Senhor, tanto que Jesus foi ao seu encontro. A palavra do Senhor então diz assim, meu amado, que Naamã foi até lá com uma carta do rei. E quando ele entregou a carta para o rei que já havia sido derrotado falou assim: você está de brincadeira, só pode ser uma armadilha. Manda um homem leproso para cá? Quem quer paz não vai mandar uma coisa dessa, presente grego desse. O rei rasgou as vestes. Rasgar as vestes, irmão, era sinal de rendição, sinal de desespero, muitas vezes de arrependimento. Ele rasgou as vestes em sinal de socorro. O que eu faço? Só que Eliseu ficou sabendo do que tinha acontecido. E falou assim: manda esse homem vir para cá. Presta atenção, a menina mandou ele ir para Eliseu. E ele entregou a carta para quem? Para quem? Só o irmão aqui na frente prestou atenção. A menina mandou ele ir para quem? Não, tá fraco. Para quem? E ele entregou a carta para quem? Vocês estão prestando atenção, glória a Deus. Entregou a carta para o rei. Irmão, presta atenção. Se o Senhor te manda para uma direção, irmão, não inventa de ir para outra. Se o Senhor está falando que Ele vai resolver o seu problema, não inventa de pedir ajuda em outro lugar, amém? Não inventa, irmão, de querer ir lá comprar a toalhinha santa em outra igreja. Não inventa de querer tomar passe sei lá onde. Não inventa, irmão, de você tirar o pé do caminho do Senhor. Não inventa de você querer tomar as rédeas da sua situação com as suas próprias forças. Se o Senhor falou que vai fazer, espera. Vai na direção de Deus, porque Ele vai fazer. Acredita. Então Naamã foi até o profeta. E chegando lá, irmão, profeta abusado, pode falar, pode mandar ele vir, porque ele vai saber que aqui tem um profeta do Senhor. Aí Naamã: opa, esse aí é brabo, né? Vou lá. Chegando lá, irmão, sabe o que o profeta fala para ele? Você sabe o que, sim ou não? Não fala nada. O profeta nem atende ele. Gente, entre nós aqui. Uma vez uma irmã convidou eu para ir jantar na casa dela. Eu não sou muito de ir na casa das pessoas, né? Eu tô melhorando isso. Mas eu não sou muito. E a irmã chamou para jantar na casa dela. Ai, que pecado, gente, falando irmã. Mas daí eu fiquei esperando. Ela marcou um horário comigo. Eu cheguei lá, fiquei esperando ela chegar. Ela não estava nem na casa dela. Eu falei assim: ai, meu Deus, vou embora, né? Aí eu falei assim: vou jantar, né, gente? Daí eu não comi em casa, né? Você come em casa antes de jantar na casa de alguém, sim ou não? Não, você quer comer na casa da pessoa, né? Aí ela fez pipoca, gente. Eu não gosto de pipoca. A janta foi pipoca. E eu, benção. Aí eu saí assim, meio brava, né? Eu falei assim: que falta de consideração, gente. A pessoa me chama para ir na casa dela, não me atende bem. Podia me servir um cafezinho que fosse, um copo de água, mas com carinho. Agora me deixa esperando e ainda faz pipoca sabendo que eu não gosto. Acho que ela não queria que eu fosse, né, gente? Mas por que chamou? A gente pensa assim, não é verdade? Se eu, gente, que não sou nada, fiquei ofendida, e eu fico, viu? Imagina Naamã, o dono do negócio todo,
Foi com os seus servos, com os seus soldados até lá, com os seus cavalos, cheios de riqueza, prata e ouro para dar para o soldado, para comprar a sua bênção para o profeta. E chega lá o profeta e fala assim: olha, ô servo, vai lá e fala para ele mergulhar 7 vezes no Jordão. E Naamã fala assim: ué, mas eu sou besta, gente, eu sou bobo. Eu vou lá mergulhar no Jordão, ele nem me recebe? Que consideração é essa? Ele que mandou eu vir aqui? Cadê a consideração? Eu vou embora. Lá em Damasco tem rio muito mais bonito. Lá perto de casa tem... não tem pra quê, gente? Não vou mentir, eu pensei assim: a comida da minha mãe é mais gostosa. Olha que pecado, gente. Fui embora com fome e jantei, né? Sorte tinha janta em casa. Gente, ele se sentiu como eu. E a palavra do Senhor diz que os seus servos falaram assim: ô general, Senhor, se ele tivesse falado para você fazer uma coisa difícil, você está com lepra. Gente, esses soldados eram fiéis, não era não? Sim ou não? Sim ou não? Você ia ficar perto de alguém que tem lepra? Sim ou não? Então, acho que eu também não ia não, gente. Agora chega e fala assim: Senhor, o Senhor está com lepra. Se ele tivesse mandado você fazer uma coisa difícil, você não faria? Quem aqui precisa de um grande milagre? Levanta a mão para eu ver. Um grande milagre. Quem quer travar uma grande batalha na sua vida? Levanta a mão para eu ver. Você quer travar uma batalha, irmão? Quem quer travar uma grande batalha? Olha aí, uns 4 corajosos. Gente, para a gente ter uma grande vitória, infelizmente, a gente tem que travar grandes batalhas, irmão. Milagre, se você for ver no dicionário, é a manifestação de Deus na nossa vida. É algo que não tem explicação, é algo grandioso, espiritual. Um grande milagre precisa de uma grande batalha espiritual. A palavra do Senhor então diz assim, que Naamã mergulhou no Jordão. Só que, gente, o Jordão, ele não é um rio muito grande, não. A nascente dele é das geleiras que derretem e vai até lá. Tem 3, na verdade. Uma é bonita, a outra é ruim, pantanosa, feia, perigosa, o terreno acidentado. A água, gente, é muito barro. A água é escura. Não é um rio que a gente quer nadar. Ele queria ir para Maragogi. Ele queria ir para um lugar bom, ele não queria ir para o Jordão. Talvez, gente, eu também não quisesse nadar no Jordão. Mas o Eliseu tinha algo muito maior do que a cura da lepra dele. Ele falou assim: olha só, mestre, se ele tivesse pedido para você fazer uma coisa difícil, eu não faria? Vai lá e mergulha. Irmão, ele era general. Só que o profeta queria que ele fosse filho de Deus. Ele era, irmão, um assírio reconhecido. Só que o profeta queria que ele entendesse que ele precisava da bênção e que o Senhor não devia nada a ele. Irmãos, às vezes quando eu estou passando por uma prova e eu vou orar, eu começo a falar assim: Senhor, eu sei que o Senhor não me deve nada, mas me ajuda. Senhor, eu sei que o Senhor não me deve nada, Senhor, mas faz isso aqui, pelo amor de Deus, porque eu estou precisando. Às vezes eu começo a orar desse jeito. Irmãos, o profeta queria que Naamã entendesse que Deus era um Deus acima da lepra, que Deus era um Deus acima do título de general, que Deus era um Deus acima, irmão, de qualquer ouro e prata que Ele pudesse dar. Tudo que nós podemos dar para Deus ainda é pouco diante daquilo que Ele é, ainda é pouco diante daquilo que Ele quer de nós, ainda é pouco, irmão, daquilo que Ele pode fazer na nossa vida. Então, irmão, mergulha no Jordão. O Jordão não é bonito, o Jordão não tem uma água agradável, o Jordão não tem uma água cristalina, o Jordão é cheio de pântano, é cheio de lama, sim, mas mergulha no Jordão, porque é lá que o seu milagre está esperando por você. Irmão, o seu orgulho não vai fazer o milagre acontecer na sua vida. Então mergulhe, aprenda a pedir perdão para que Deus possa restaurar a tua casa. Não, Magda, mas chegou numa situação que eu já não posso mais me humilhar. Ah, meu irmão, a palavra de Deus diz e não mente: aquele que se humilha será exaltado diante do Senhor. Então desce, irmão, mergulha no Jordão, porque o Senhor está esperando você ter uma atitude que você nunca teve. Sabe o que é engraçado? Quando um leproso ficava curado, era impossível isso acontecer. Mas caso um leproso ficasse curado, o impossível acontecesse, como a gente cantou, ele tinha que
se apresentar para o sacerdote. Amém? Tinha que fazer o quê? Exatamente, ele tinha que se apresentar para o sacerdote. E aí, irmãos, o sacerdote ia avaliar ele, olhar assim, não tem lepra nenhuma. Vamos passar por um ritual de purificação para ficar tudo certo. O que ele fazia? Ele tinha que apresentar um sacrifício para Deus, 2 aves puras, limpas, sem defeito. Tinha que pegar uma almofadinha, um estofado, carmesim, vermelho. Tinha que pegar um pau de cedro, uma madeira vinda do cedro, um hisopo, que é o mesmo que os soldados usaram para dar vinagre para Jesus, uma esponja. E aí, irmão, ele pegava em água corrente e sacrificava uma das aves. Era o ritual deles, amém, igreja? Dos judeus. Sacrificava uma das aves em água corrente. Podia ser água parada, sim ou não? Eu amo quando os outros vão pregar e falam assim, água parada dá dengue, faz alguma coisa, né? Amém? Leva isso para sua vida. Água corrente. Com o animal sacrificado, ele pegava o restante das coisas, colocava o outro pombinho, era liberto, ia embora. Pegava o pau de cedro com o hisopo, mergulhava aquela esponja, né? Mergulhava na água com o sangue do animal sacrificado. Amém? Estão comigo, sim ou não? E o sacerdote aspergia 7 vezes. Quantas vezes, igreja? 7 vezes naquele que foi curado da lepra. Naamã era judeu, sim ou não? Fazia parte do povo de Israel, sim ou não? Era inimigo, né? Ele era pagão. Se fosse para ele ir no sacerdote, talvez ele nem entendesse. Ia contra a religião dele. Se você for rezar o terço para o evangélico, ele não vai aceitar, não é verdade? Sim ou não? E tá tudo bem, a gente respeita. Se um espírita vir dar um passo na gente, a gente não vai querer, não é verdade? Sim ou não? Deus me livre, né? Alguns falam. Mas tá tudo certo, a gente respeita a religião dele. E apresenta a nossa em toda oportunidade, não é verdade? Sim ou não? O que Eliseu fez, irmãos? O sacrifício precisava ser feito. Naamã era grande, mas precisava se sacrificar. Fica pequenininho, Naamã. Derruba a sua vida diante daquele Jordão. A água era bonita, sim ou não? Era clarinha? Tinha muito barro? Esqueci até de uma parte agora. A água com o pombinho era colocado num jarro de barro. E aí sim ele pegava a água com sangue e aspergia. Irmão, presta atenção numa coisa. A água precisava ser corrente. Era bonita, sim ou não? Mas era corrente? Tinha barro? Tinha sacrifício da parte de Naamã, sim ou não? E quantas vezes ele mergulhou? Ele mergulhou 7 vezes. O ritual precisava ser feito para que ele fosse curado. A cerimônia precisava ser feita para que ele fosse curado. Às vezes Deus está mandando mergulho e a gente está falando, não, isso não faz parte da minha vida. Faz, reza, ora, não precisa. Vai acontecer o que tiver que acontecer. Vamos lá na Kairos, dá um passo a mais. Não precisa. Não, tá bom só assim do jeito que eu estou fazendo. Mas irmão, entenda bem. O Senhor tinha uma lei e essa lei precisava ser completa. Precisava ter barro. O rio era bom? Não. Mas tinha o barro que Deus precisava para o ritual. Precisava, irmão, ter ali o sacrifício da pombinha, do animal. E o próprio Naamã se sacrificou ao deixar o seu orgulho
orgulho para trás e entrar naquela água. A água precisava ser corrente, tinha lodo, era escura, mas era corrente. E ele mergulhou 7 vezes. Uma vez ele mergulhou, irmão, e o Senhor falou assim: olha, meu filho, agora eu estou te dando humildade. Outra vez eu estou te dando temperança. Outra vez eu estou te dando sabedoria. Outra vez eu estou te mostrando o quanto eu te amo, para você sair curado desse lugar. Mergulha de novo, Naamã. Mergulha de novo. E Naamã pensando assim: deve ter sido umas 5 já, não aguento mais. Mas espera aí, eu estou começando a me sentir mais forte. A água já não está nem mais tão gelada. A água parece que já não está nem mais tão suja. A água parece que já não está nem mais tão ruim. Então ele mergulhou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. E a palavra do Senhor diz que quando ele se levantou daquela água, irmão, depois de mergulhar 7 vezes naquela água feia, naquela água barrenta, naquela água, irmão, escura, naquela água que não tinha beleza, mas tinha obediência, mas tinha milagre, mas tinha bênção. Quando ele se levantou, irmão, ele entrou cheio de lepra. Mas quando Naamã saiu daquele lugar, a Bíblia diz que ele estava com a pele como a de um menino, limpa, pura, totalmente renovado, totalmente purificado, totalmente transformado. Irmão, entenda bem, Deus só não devolveu uma aparência bonita para ele. Deus devolveu a família daquele homem. Deus devolveu os planos daquele homem. Deus devolveu o prestígio para aquele homem. Deus devolveu tudo. Deus devolveu a força. Deus devolveu a possibilidade de sobreviver. E quando ele saiu, irmão, algo extraordinário aconteceu naquele lugar. Ele saiu e falou assim: meu Deus do céu, agora eu estou entendendo. E eu quero declarar para todo mundo aqui: ouvi que não existe outro Deus senão o Deus de Israel. E a partir de hoje a minha vida é dele. Entenda uma coisa, irmão, eu sei que as nossas provas são difíceis demais. Eu sei, irmão, quanto dói uma lágrima quando Deus não está falando com a gente, ou quando a gente não está entendendo esse bendito rio que a gente precisa mergulhar. Quando a gente não tem resposta, quando a gente não tem ajuda, quando a gente não sabe se o nosso amanhã, como que vai ser, quando a nossa vida está incerta. Isso dói, irmão, e nada dói mais do que você não ter certeza. E nada dói mais do que você não ter ajuda, nada dói mais do que a solidão. Mas a palavra do Senhor então diz que ele não só mudou a aparência, porque a aparência hoje, irmão, a gente muda, amanhã acontece outra coisa de novo, mas o coração dele foi transformado. Ah, meu amado, às vezes a gente não entende o porquê o Senhor está nos levando para tantos lugares, o porquê tantas coisas estão acontecendo, e o Senhor está falando: calma, está parecendo impossível, está parecendo que não tem saída, mas eu vou fazer o milagre na tua vida. Mergulha, filho. E a gente fala: Deus, a água está muito gelada, e o Senhor está falando: eu estou com você. Mergulha, filho, acredita, tenta, consegue, corre atrás, meu filho. Vai, não para, continua orando pela tua casa, continua orando pela conversão dos seus, continua orando contra esse vício maldito, continua orando, irmão, pelas pessoas que você ama, continua orando pela cura da tua enfermidade, porque o Senhor está falando: mergulha. Mas Senhor, eu estou cansado, calma que só falta mais 6, mergulha. Mas Senhor, tem tantos anos, calma que só falta mais 5, mergulha. Mas Senhor, as pessoas parecem que estão piorando, as coisas parecem que estão piorando, calma, meu filho, você está se cansando, mas só falta 4, mergulha, falta 3, falta 2, e quando você se levantar, você vai olhar para trás, vai ver a lepra lá, irmão, lá atrás, e falar assim: hoje eu posso dizer que eu sou o milagre vivo do Senhor. Meu irmão, pode se passar os anos, pode se passar os dias, pode se passar os minutos, pode se passar décadas, não importa quanto tempo vai passar na nossa vida, eu e você ainda vamos contemplar a manifestação de Deus. Eu e você ainda vamos contemplar a manifestação de Deus nas nossas vidas. Nós não caminhamos, irmão, por palavra bonita. Nós não caminhamos porque alguém canta uma música que a gente gosta de ouvir. Eu e você, nós caminhamos porque existe uma promessa na nossa vida. Uma promessa de que o Senhor vai realizar milagres e prodígios. Uma promessa de que a nossa família, o nosso coração, a gente vai ser transformado. Existe uma promessa, irmão. E existe uma promessa de alguém que não falha, de alguém que não para. Ah, meu amado, eu posso prometer uma coisa para você e esquecer no outro dia, mas Deus, esse não se esquece. Eu sei que a gente está passando por tempos difíceis, irmãos.
Onde cada dia mais parece que a fé é uma coisa muito fora da nossa realidade, algo muito lúdico, muito irreal. Mas entenda uma coisa, meu irmão. Só alcança o milagre quem tem coragem. Para alcançar o milagre, um grande milagre, é preciso ter uma grande fé. E a fé, irmão, não é em tempo bom. Como que é? Mar calmo não faz marinheiro forte, bom, não é isso? Nós estamos passando pelo tempo da espera, pelo tempo do mergulho. Mas entenda bem, meu amado. Já, quando a gente se levantar, todo mundo vai entender aquilo que Deus fez nas nossas vidas. E vai falar assim: nossa, ele esperou tanto tempo e deu certo. Ele rezou tanto e deu certo. E eu não acreditava que ia dar, mas deu. Era leproso, porém estava se divorciando, porém estava nas drogas, porém estava tudo dando errado, porém a gente achou que ia acabar com ela, porém Deus curou da lepra. Deus colocou a mão onde ninguém mais podia pôr. Deus fez um milagre que a gente não pode fazer. O livro de Isaías diz, irmão, o braço de Deus não encurtou, Ele continua agindo na nossa vida. O seu poder não acabou, Ele continua sendo Deus poderoso. O seu amor não diminui, irmãos. Ele continua cuidando de nós. Mergulha, 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 irmão. Vamos ficar em pé para a gente rezar. Nesse instante, meu amado, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui para a gente rezar junto, amém? Sai do seu lugar e vem aqui, porque não tem uma pessoa aqui que não precisa de um milagre, que não precisa de uma bênção, não tem, gente. Sai do seu lugar, vamos rezar junto, não tem vergonha não. Mergulha, é hora de mergulhar, tá bom? Bem, pode afastar as cadeiras aqui, depois os irmãos arrumam. A gente vai rezar. Eles cantaram aqui Cassiane, eu amo Cassiane. E fala que não vai desistir da bênção, né? Só saio quando o Senhor me tocar. Ô gente, vem perto de mim aqui. Vem perto, vem perto. E nesse instante nós vamos clamar, irmãos, pedindo para que o Senhor escute a nossa oração, amém? Ó, aqui tem lugar, gente, aqui tem lugar. Pode afastar as cadeiras, depois a gente ajuda a arrumar. Vem, 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 vamos rezar junto, vamos rezar junto. Vamos rezar junto. Levanta a sua mão, irmão.